Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos fazer duas retomadas do mundo grego. Vamos fazer aí uma duplinha de aulas sobre a Grécia Antiga, baseando principalmente naquelas retomadas daquela trilogia que nós dividimos do pré-homérico até chegar no helenismo. Embarque nessa, vamos juntos e bons estudos para todos nós, não é verdade? Vamos lá! Vou apresentar para vocês três seguintes assuntos que vamos discutir. Povos que originaram o mundo grego, periodização da história da Grécia Antiga e as características das cidades-estados Atenas e Esparta. Olha, bastante conteúdo, dá para nós trabalhar bem bacaninha hoje, hein? Vamos lá, nessa retomada, vamos colocar para vocês objetivos. Vamos identificar os povos que originaram o mundo grego, vamos conhecer a divisão da história da Grécia Antiga, vamos identificar as principais características das cidades-estados de Atenas e Esparta que nós comentamos agora. Aí, como sempre, toda aula nós começamos com uma problematização. Quem conhece esse ditado popular aqui? Não se pode agradar a gregos e troianos. Alguém sabe a origem desse significado? Você conhece esse antigo provérbio? Sabe o que ele significa? E qual é a base histórica dessa frase? Tem ideia que a gente fala até hoje, né? Não vou ficar agradando a gregos e troianos. Às vezes nós reproduzimos alguns provérbios, alguns ditados populares e nem temos ideias que são frases que têm muito tempo atrás e de origem, inclusive, da história da Grécia e de Roma. Olha que legal. Vamos lá. Para vocês poderiam colocar assim, não é possível conciliar grupos de pessoas que pensam diferentes e aceitaram as mesmas coisas. Mas quem eram os gregos e troianos? Vamos conhecer um pouquinho desses personagens nessa aula nossa, combinado? Primeira coisa, localização. Galera do estúdio dando aquele foco para a gente aqui no nosso slide. Aparece em verde a área de influência grega do século 8 a.C. Olha ali as cidades de Esparta, Atenas, a região do Peloponeso, Creta, norte da África também. O que tiver de verde é do período oitavo dos gregos. Olha só, Córcega, Magna Grécia, Sicília. Olha só, a Itália tinha colônias, cidades gregas, Siracusa. Em vermelho estão os fenícios. Os povos fenícios, os povos dos mares, ali das cidades de Tiro, Cido e Biblos, na região aqui do Mar Mediterrâneo, lá do leste do Mar Mediterrâneo, ali na região norte da África, cidade de Cartago, região em vermelho no norte da África, chegaram quase ali na parte hispânica do que seria a atual Espanha. E isso são duas civilizações dividindo o poder do mar marítimo, do mar Mediterrâneo, que nós utilizamos o seguinte conceito de talassocracia, quando nós temos um poder marítimo comercial. Nisso nós fazemos a seguinte apresentação para vocês. Dividimos a pré-histórica em 5 períodos. Colocamos pré-homérico e homérico, as origens, depois arcaico, a crise dos gêneros, a formação das cidades, clássico, momento auge das cidades de Atenas, Esparta, Tebas, as guerras, inclusive, contra os persas, greco-pérsica, terminando, inclusive, com um período com as guerras do Peloponeso entre as duas cidades mais poderosas da época, Esparta e Atenas, e termina o último período, o helenístico, quando Alexandre o Grande invade e termina em 146 com as autonomias, o fim da autonomia das cidades-estados gregas, ateniense, espartano, enfim, todas as cidades-estados gregas, quando os romanos anexaram com a Roma República, em 146 a.C. Vamos lá, nós temos aqui uma periodização do professor Vicentino para vocês. Então, podemos colocar que haviam aldeias neolíticas. A civilização cretense há 2000 anos antes de Cristo, o período homérico, que nós colocamos entre 2000 a 1200, aqui acontece bem naquela data, 1200, acredita-se que a lendária Guerra de Troia acontece nesse período. O período homérico, 1200 até 800 a.C. Depois o período arcaico, 800 até 510. Início das guerras médicas, inclusive que marcam ali 499. Governo de Péricles, 451 429, a Guerra do Peloponeso, em 431, tudo no período clássico, entre 510 até 338, quando termina com Alexandre o Grande, 338, e o período helenístico termina em 146, com a anexação da Grécia pela Roma República nesse período.
E aí, eu vou trazer para vocês a primeira atividade da nossa aula. Vamos lá. O período homérico, esse nome inclusive tem a relação com o famoso poeta cego Homero, quando ele teria feito a escrita dos principais 2 livros que nós temos de documentos históricos da Grécia Antiga, Ilíada, que conta as histórias da Guerra de Troia, e depois quando o famoso guerreiro Odisseu, ou Ulisses, mais famoso, retorna para sua ilha de Ítaca, faz várias aventuras, quando ele, inclusive, tem aquela famosa cena que é o primeiro homem a ouvir o canto das sereias e sobreviver, quando ele manda os seus marinheiros tamparem o seu ouvido e amarrá-lo no mastro do seu navio. Seria o primeiro, ele fez uma brincadeira com os marinheiros, o primeiro homem a ver, ouvir, ele não colocou, mandou dos marinheiros, lembrei, e nele não colocou para colocar a cera no ouvido. Ele ouviu, ficou enfeitiçado, mas como ele estava preso no mastro, ele não foi devorado pelas sereias. Não tem nada a ver com essa representação mais atual, cinematográfica das sereias, era uma outra, parecia mais uma arpia, uma mulher, cabeça de mulher com asas de águias, né? Era um outro tipo de representação para os gregos, a palavra sereia, e tinha mais uma conotação perigosa, atacavam os marinheiros com seu canto e tudo mais. Isso até, as representações atuais até fazem mais isso. E ele nessa brincadeira, nessas aventuras, uma hora ele encontra ciclopes e tudo mais, nesse livro chamado Odisseu, que conta as histórias de Ulisses quando ele retorna para a ilha de Ítaca. O período homérico estende-se do século XII ao século VIII a.C. E recebe esse nome porque a base dos estudos desse período são os chamados poemas homéricos, por causa daquele poeta que nós comentamos. Esses poemas são compostos por 2 obras, Ilíada e Odisseia. Qual o gênero literário característico desses poemas? Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos essa junto com vocês. Dá para vocês darem uma pesquisadinha aí.
Voltei. E aí? Como que vocês iriam categorizar os livros da Ilíada e Odisseia? A pessoa falou sobre as aventuras, olha só, aventuras. Que gênero literário tem essa característica desses poemas? Aventuras. Aventuras tem a ver com sátira, dá risada? Haikai, poemas pequenos. Soneto, é música? E aí, o que vocês acham? Epopeia, grandes aventuras, a guerra de Troia, os gregos e troianos, semideuses, Apolo de um lado, os semideuses, Aquiles do outro lado enfrentando o Heitor, sendo morto durante a guerra porque uma flecha, são grandes batalhas, grandes histórias com grandes aventuras. Epopeia, a volta de Ulisses para a sua casa, para o seu reino, para a sua ilha, enfrentando Ciclope, a fúria de Poseidon e tudo mais. Epopeia, histórias de grandes aventuras. E aí, vamos relembrar um pouco sobre as fontes históricas? O que significam fontes históricas? Os poemas homéricos são, em primeiro lugar, obras de imaginação. E é como tais que devem ser lidos. Mas eles também são um repertório de todo um sistema de valores, expressão de uma sociedade aristocrática de guerreiros. Eles testemunham, enfim, de maneira mais ou menos direta as transformações que começam a afetar o mundo grego na aurora dos tempos históricos. Por isso mesmo, eles são para o historiador uma fonte inesgotável de informações. Não posso esquecer que vários pesquisadores continuam se debruçando até hoje sobre os mitos, as lendas, os poemas homéricos para entender as emoções, os sentimentos dos seres humanos lá na Grécia no período da Antiguidade, entender como é que era o pensamento do homem, o seu sentimento, o medo, a raiva, do que eles gostavam, porque eles expressam através de mitos e lendas toda uma relação complexa da mente deles e o que eles gostavam, do que eles temiam. Por exemplo, os fenômenos da natureza junto com os deuses, eles associavam, por exemplo, situações inclusive instintivas e escondidas entre eles. Por exemplo, o famoso complexo de Édipo, que outros pesquisadores foram estudar e criar novas teorias baseadas nos mitos da Grécia Antiga. Então não é só uma lenda. Engano seu, é uma fonte inesgotável de conhecimento analisarmos os mitos e lendas da Grécia Antiga. Vamos lá? Povoamento pré-helênico. Povoamento e período pré-helênico. Ocupação da Península Balcânica, Paleolítico. Há aproximadamente 40 mil anos nós temos a presença humana no período Paleolítico. No Neolítico, 7 mil anos antes de Cristo, nós temos vestígios de navegação nessa região, já temos presença de agricultura e criação de animais no Mar Egeu, mas é há 3 mil anos que começa uma civilização chamada Cicládica, por causa das ilhas Cicaldes no Mar Egeu. Essas primeiras civilizações aí por volta, aqui por 3 mil anos, a civilização cicládica. Depois da civilização cicládica vem as civilizações cretense e micênica, ou minoica e micênica. A civilização cretense, vocês viram na nossa aula, está relacionada à ilha de Creta, por isso cretense. São chamadas de minoico, inclusive, por causa dos arqueólogos e tudo mais, por causa da famosa relação com o mito do rei Minos e a famosa lenda do monstro Minotauro. Depois vem o herói ateniense que vai lá lutar, matar o monstro no labirinto, etc. E por causa disso, grandes palácios na cidade de Knossos foram chamados então de civilização minoica, por causa do monstro Minotauro na ilha de Creta. Essa civilização, ela é talassocrática, ela tem um poder de comércio marítimo impressionante no mar Mediterrâneo, dominavam as vendas de azeite e vinho da região. Aí começa na civilização micênica, na península, no continente grego, a surgir uma nova civilização com a vinda de um povo chamado aqueus, aproximadamente há 1500 anos, essa aqui é de 2300 até 1500, e coincidiu. Há 1500 anos antes de Cristo, quando a civilização minoica foi desaparecendo, essa civilização micênica, ela vai aparecendo no lugar dela, inclusive ocupando a ilha de Creta, junto com o continente. Ah, tem relação, professor? Ah, é somente uma coincidência da história? Isso é um dos temas muito discutido entre os historiadores e arqueólogos. No entanto, é também uma verdade que coincidiu entre 1550 e 1500 vários terremotos que atingiram a ilha de Creta. E alguns arqueólogos culpam ou relacionam o fim da civilização minoica
a 1500 a.C., com o aparecimento desses terremotos, desses maremotos, junto com a presença aqueia. Ou seja, dá para nós colocarmos que as duas coisas estão relacionadas. Terremotos, junto com a civilização aqueia, fazem então o fim da civilização minoica, surgimento da civilização micênica. Vamos lá, mais uma atividade para vocês aí. A região da Grécia Antiga, na Península Balcânica, começou a ser ocupada ainda no Paleolítico. Tinha aquelas datas que o senhor colocou para vocês, 40 mil anos de Cristo. De acordo com pesquisas arqueológicas, qual foi a primeira civilização a deixar vestígios nessa região? Cuidado, tem pegadinha aí. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos essa junto, galera. Voltei. E aí, o que vocês responderam aí? Qual que é a primeira civilização a deixar vestígios nessa região? A, cretense. B, micênico. C, cicládica. D, macedônio. Vamos ver se o poder aqui, se eu consigo aí encontrar que resposta que vocês marcaram. Parabéns você aí, que colocou a letra C, civilização cicládica. Como é que o professor sabia que eu coloquei essa? Claro, eu tenho poderes telecinéticos aqui. Tá achando o quê? Que é primo do X-Men, meu amigo. Período pré-homérico, 2000 anos antes de Cristo a 1100 antes de Cristo. Aí nós temos nesse período a civilização cretense minoica, vocês comentaram, o professor Roberto explicou esse conteúdo. Temos aqui a famosa cena, o famoso mito de Teseu, o herói da mitologia grega, que mata o monstro Minotauro, porque tinha duas versões. Qualquer coisa retoma na nossa aula lá,
que tinha duas versões, uma delas que todo ano tinha que se levar 7 crianças atenienses para o monstro devorar, para que não acontecesse nada de errado, não sei o quê. E chegou um momento que Teseu falou assim, basta disso, vamos dar um fim nesse negócio. Para conseguir vencer o monstro Minotauro, que ficava escondido nos grandes labirintos dos palácios de Knossos da ilha Creta, ele, na hora do vamos ver, como diz o outro, sabia dessa dificuldade, encontrou curiosamente, né? Encontrou uma árvore de oliveira na ponta do labirinto, pegou o novelo de lã, amarrou, foi soltando o novelo de lã até chegar no monstro, onde com uma espada ele vence ele, e depois, para fugir do labirinto, ele vai seguindo, vai puxando o novelo de lã. Tá aqui, Museu do Louvre, é uma ânfora. Herói Teseu derrotando aqui o monstro Minotauro, e ele liberta os atenienses que estavam presos no labirinto. Século 6 a.C., essa ânfora, colocavam vinho, colocavam azeite. Povos indo-europeus. Aí nós temos 4 povos, falando dos aqueus, que dão origem ao povo micênico, naquele outro slide, só que depois começam a vinda de outros povos indo-europeus também. Os jônios, eólios e dórios. Galera da música, você, que estranho, eu já ouvi falar desses nomes na música. Exatamente. É porque eles, na verdade, dão nome a uma nomenclatura de várias escalas na música. A escala dórica, jônica, eólica. E dessa ideia, por causa que os gregos fizeram a primeira forma de nomenclaturar a música. Como assim, professor? Exatamente, eles que inventaram Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tudo tem som. Você pega uma pedra, você bate e vai encontrar o som. Se você faz um barulho com o pé, você vai encontrar o som. O barulho da cachoeira tem um som. E eles foram observando os gregos que tinham uma ideia de um som meio que universal. Daí surgiu a expressão Lá universal. E a partir dali, os gregos foram nomenclaturando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, os sustenidos e os bemóis. E dessas escalas eles criaram em homenagem aos nomes dos 4 povos. No caso aqui 3, né? Dórios, eólios e jônios, que são as escalas mestra da música. Criaram sociedades diferentes, mas se sentiam parte de um mesmo conjunto cultural, a Elade, ou seja, se autodenominavam helenos. Eles se reconheciam como helenos, termo grego, derivado de graetze. Eles então não se chamavam gregos, é nós que utilizamos esse termo, os gregos lá na Grécia Antiga, eles se autodenominavam helenos naquele período. Era a forma como que os romanos chamavam, inclusive, os helenos. Dá para dizer, então, que a palavra Grécia que utilizamos hoje, quem inventaram foram os romanos. Está aqui os 4 povos da Grécia, povos indo-europeus, da região onde eles vieram, que migraram para a Península Balcânica entre 2000 a 1200 anos antes de Cristo. Os aqueus foram os primeiros, 1500, quando eles entraram na parte ali da península que o professor Roberto explicou, que coincidiu com o fim da civilização micênica. Combinado? Vamos lá. Mais uma imagem mostrando aqui toda a migração dos dórios, eólios, jônios. Mas aquelas colunas também ali nos templos gregos também não tem esses nomes? Exatamente. Os dórios é as mais lisas, que representam uma arquitetura mais simples dos espartanos, porque os dórios fundaram a cidade de Esparta. Jônio tem uma característica arquitetônica mais detalhada, mais refinada e tudo mais, porque os jônios fundaram a cidade de Atena, a cidade de Atenas, Atena a deusa, Atenas a cidade. E também tem uma outra característica, que é Corinto, que é a cidade, e essa coluna de Corinto tinha mais características na cúpula, no ponto ali da coluna grega, com características mais carregadas, eles dão o nome dessas colunas de Corinto. Então nós temos 3 tipos. Está aqui a migração que o professor Roberto explicou, toda a movimentação desses povos, onde eles fundaram ali, os dórios, aqui Esparta, os jônios fundaram a cidade de Atena, eólios fundam Tebas, Tessália, aqui toda a região que eles fizeram esse tipo de migrações e os períodos deles. Os dórios vieram em 1200. Com vocês. Quais povos formaram a Grécia Antiga? Tá fácil. Daqui a pouquinho voltamos e corrigimos junto, combinado?
voltei. E aí, o que vocês responderam? Quais povos formaram a Grécia Antiga? Letra D, aqueus, eólios, jônios e dórios. Pelo amor de Deus, não me coloque isso, persa nem ostrogodo, que eu te enforco. Próxima, período homérico, 1100 a 776. Nesse período nós temos o quê? A invasão dos povos dórios, a formação de gêneros, que eram comunidades de famílias comunais gentílicas agrícolas, onde dividiam as produções de maneiras iguais a todos eles. Essas sociedades gentílicas, a terra coletiva, produção igual e dividida para todos, produziam apenas para seu sustento. Haviam escravos, mas eles eram estrangeiros, prisioneiros de guerra. Esses genos, essas comunidades gentílicas, tinham um chefe, o nome dele era Pater. Até aí tudo bem, aí veio o problema. Começa a aumentar a população no período gentílico, no período homérico, nessas comunidades gentílicas, aumenta a população, mas a produção agrícola não acompanha. Resultado, vai dar problema, vai faltar alimento para todos. Qual foi a solução? Grécia Antiga, primeira diáspora grega. Aqui, deixa aqui tomar, aqui mais um território grego, século VIII, território colonizado pelos gregos, século VIII até o século V, aqui na Magna Grécia, colônias gregas, os pontos vermelhos, temos aqui inclusive no Egito, e as colônias fenícias. Lá no início da aula nós comentamos também dessa organização do mar marítimo entre gregos e fenícios. Aí vem o problema. Lá por 776 nós temos a queda dos genos, a crise dos genos e a formação das cidades-estado. Nós tínhamos houve uma divisão dessas terras gentílicas. O Pater, que era o chefe, ficou com as melhores terras. Os parentes do Pater e os amigos mais próximos, a família do Pater, ficaram com as terras melhores também, chamados de Eupátridas, que significa bem-nascido. Aí depois vieram a terceira divisão, que eram os chamados geórgeóis, os camponeses, que eram mais distantes do Pater, ganharam também terras, no entanto, terras menos produtivas, menos fertilizadas. Aí pior é a quarta parte, é os chamados teta. O que aconteceu com esse grupo? Os tetas não receberam nenhum tipo de material, não receberam nenhum tipo de divisão de terras, eles simplesmente foram excluídos. Resultado, se ficar, tornam-se escravos. Tem que fugir. Nessa de fugir, eles acabam migrando para vários lugares. E no século VIII, nós temos a formação de várias cidades por causa dessa migração forçada com a crise dos genos. Então surgem muitas cidades no século VIII por causa da segunda. Essa aqui está a primeira, mas o certo seria a segunda diáspora grega com a crise dos genos. Expansão territorial grega, aumento da população, falta de terras para agricultura, criação de colônias na costa do mar Mediterrâneo, também falamos. Surgem mais de 100 cidades, ou 100 poleis, cada cidade chama-se poli, por isso o nome. Destaque para as cidades-estado de Atenas e Esparta. Vamos lá, aí vem a segunda diáspora grega que o professor está explicando. Nessa segunda diáspora grega, ela acontece no século VIII, quando acontece aquela crise dos genos e a formação das cidades-estado com a divisão das terras entre o Pater, Eupátridas, Geórgeóis e os tetas que ficaram sem terra. Esses tetas, para conseguir sobreviver, vai ter, como diz o outro, fugir, se virar, migrar e fundar outras cidades, outros comércios, se virar. E nisso surgem novas cidades, que estamos aqui vendo aqui, outras cidades do século VIII, fundadas pelos esses povos, os tetas, que fugiram da segunda diáspora, migração, fuga, né? Segunda diáspora grega, essa dispersão dos povos teta. Aí vem as cidades-estado, com a crise dos genos surgem as cidades. O que elas são? Polis, em grego, é um pequeno estado soberano que compreende uma cidade e o campo ao seu redor, eventualmente alguns povoados urbanos secundários. A cidade se define, de fato, pelo povo chamado demos, que a compõe uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum às mesmas divindades protetoras. Mais uma aí, sobre a segunda diáspora grega, vamos ver quem que está bem atento sobre a dispersão, quem é o grupo aí que precisou dar um pulo aí, se virar, qual que é o período. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos junto.
Voltei. O que vocês responderam? Letra A, B, C e D. Qual que é a alternativa correta que tem a ver com a segunda diáspora? Expande o território grego, letra D. Vamos para a próxima. Aqui uma representação, uma fotografia da imagem da cidade de Atenas, mostrando a Acrópole, a organização da cidade, a parte alta, destaque para o templo de Partenon, destaque para, inclusive, casas atuais, é uma fotografia hoje. E hoje existe uma cidade de Atenas, moderna, em torno da construção antiga da cidade de Atenas. Aqui ele está dizendo que ela é fundada pelo Jônio, o Roberto explicou, terra pouco fértil, mas eles acabaram se desenvolvendo muito no comércio marítimo, daí vem toda aquela riqueza. Evoluíram politicamente, saíram da monarquia, da oligarquia, até fazerem o berço da democracia. A cidade de Atenas foi a primeira experiência de cidadãos participando diretamente da política. Tá aqui, os cidadãos eram Eupátridas, Georgioi, o professor explicou, e os Demiurgos. Não eram considerados cidadãos, metecos, mulheres e escravos. Então era uma democracia, mas no entanto ela não abrangia a todos, apenas os cidadãos podiam participar. Número 5, cidade-estado grega, berço da democracia, tinha uma organização dividida entre cidadãos e não cidadãos. Quais pessoas eram consideradas cidadãos? Responde aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei, galera. O que vocês responderam sobre a cidade? Quem são considerados cidadãos? Letra A, Eupátridas, Georgioi e Demiurgo. Nós temos nas duas principais cidades de Esparta, aqui uma estátua de um hoplita, um soldado, no Museu Arqueológico de Esparta da Grécia.
A cidade era extremamente militarizada, também tinha uma sociedade aristocrática de base agrícola, formada pelos dórios, tinham um grupo de servos chamados zilotas, que acredita-se que viviam naquela região quando os dórios invadiram e tornaram eles servos deles. Tinham as mulheres que também recebiam treinamento físico e psicológico, e isso sempre chamou muita atenção de todos os povos, inclusive de nós atualmente. Na cidade de Esparta, cidade-estado grega, fundada pelos dórios, pode ser definida pela rígida disciplina militar. Na língua portuguesa, o termo espartano corresponde a um adjetivo que significa. Daqui a pouquinho voltamos e corrigimos essa junto. Voltei, galera. É o seguinte, então, podemos entender o termo espartano, um adjetivo hoje utilizado como termo rigoroso. Pô, aquele cara tem um estilo espartano. Vamos voltar à frase nessa aula. Não se pode agradar a gregos e troianos. E quem foram os troianos? Quem se lembra da Guerra de Troia que nós trabalhamos lá? Muito bem, lembra da história do cavalo que foi utilizado como uma estratégia de Ulisses para derrubar as muralhas? Está aqui, inclusive no vírus, né? É uma representação, é o nome de um termo de vírus utilizado hoje na área da computação, vírus cavalo de Troia, porque ele entra no teu computador e abre, no caso, a segurança do seu sistema. Esses eventos, Guerra de Troia, também originaram outro provérbio, presente de grego, ou seja, está aqui o presente de grego, um sentido negativo. E o que você sabe significa essa frase? Marque X na resposta grega, na resposta correta. A cidade polis grega, um estado pequeno. A resposta correta. A cidade polis em grego é um pequeno estado soberano que compreende uma cidade e o campo ao seu redor. Vamos responder essa aqui junto comigo também aqui. Aqui está dizendo sobre a história dos troianos, sobre a história deles envolvendo inclusive o pão e o vinho.
aqui perguntando sobre o verso Ilíada, na a seguinte conflito da antiguidade grega, está falando sobre a guerra de Troia. E nessa aula falamos então sobre as principais características da Grécia Antiga, referências, agradecer a todos vocês que estiveram com a gente, como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima, viu? Valeu!